pedir a discussão. A Lu é psicóloga clínica, ela é mestre em estudos junguianos pela PUC São Paulo, ela é analista em formação pelo IJUSP, a JB e a AP, membro aqui do Aesteses, membro do LAPA, e está aí à frente de um projeto incrível que é o Tiasos, junto com o Marcos Quintais, que está aqui com a gente hoje, que tem feito toda a diferença na pandemia, né, no nosso meio. Além disso, ela é uma super amiga querida, e eu fiquei muito emocionada a primeira vez que vi ela falar do tema, e desde então eu encho o saco dela que ela precisava falar isso na Aesteses. Finalmente chegou, né, Lu? E ela trouxe a irmã dela. Essa família precisa ser estudada, gente, só tem mulher multitalentosa. Eu vou até ler o currículo da Sandra, porque é tanta coisa que eu não consegui decorar. Ó, a Sandra, ela é cantora, ela é compositora, ela é performer, pesquisadora da música tradicional brasileira. Ela realiza instalações sonoras, audiovisuais, faz trilha sonora, ela faz formação vocal e corporal de outros artistas, e desde 2016 ela integra esse projeto que ela vai vir contar para a gente, que se chama Mulheres Possíveis. Esse projeto atua junto com as mulheres em situação de cárcere na penitenciária feminina da capital. E é para esse projeto que a gente vai destinar toda a renda, né, das contribuições voluntárias dessa roda. Durante a pandemia, o projeto ficou bastante defasado, né, e elas estão aí tentando recriá-lo de todo jeito. Então, essas contribuições são bem importantes para poder viabilizar esse projeto. Ela vai contar para a gente melhor, mas o projeto também tem um livro maravilhoso, que se chama Mulheres Possíveis. Ela vai contar melhor para a gente desse livro. Foi um livro que eu fiquei encantada, assim como o trabalho, um trabalho incrível. E logo de cara, eu me deparei com uma frase, né, que eu acho que vai dar um mote para a nossa roda de hoje, que é o seguinte, é uma frase da Clarice Lispector, que eu encontrei logo no comecinho do livro, que é que eu só sei ser impossível, eu não sei mais nada. O que é que eu faço para conseguir ser possível? Junto com essa fala, eu quero trazer só mais uma, né, assim, que eu peguei agora há pouquinho, porque eu estava querendo achar qual que era o tom, então eu queria dar uma aquecida aqui no nosso assunto de hoje, eu vou continuar na Clarice. Eu tomei a liberdade poética de mudar o gênero aqui da citação que eu vou trazer dela, e queria deixar essa citação e passar a palavra para a Lu, né, porque eu acho que é uma coisa que reflete muito dos meus pensamentos, né, sobre essa questão atualmente. Ela diz assim, sobre o assassinato de um criminoso, né? Quem entende, desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo, uma coisa que entende. Essa coisa fica muda diante da mulher sem o gorro e sem os sapatos. E para tê-los, ela roubou e matou. Essa alguma coisa é assassina em mim? Não, é o desespero em nós. Feito doidos, nós a conhecemos, mas só feito doidos e não como sonsos essenciais. É como doido que eu entro pela vida que tantas vezes não tem porta. E como doido, compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que eu sinto amor profundo. Aquele que, se não for pela confiança e pela esperança, então miseravelmente será pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doida, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras e essa seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por uma mulher que se desesperou, porque nesta a fala humana já falhou. Ela já é tão muda que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros. E por isso, nem mesmo a maldade de uma mulher pode ser entregue à maldade de outro ser, para que esse não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos. Na hora de matar uma criminosa, nesse instante está sendo morto um inocente. Não, não é que eu quero o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila. Mistura de perdão, de caridade vaga. Nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é mais áspero e mais difícil. Eu quero terreno.
Com isso, então, eu passo a palavra para a Lu. Obrigada, Lili. Obrigada pela apresentação. É realmente um momento super emocionante, importante eu estar falando aqui nesse lugar tão especial para mim. Eu queria começar falando um pouquinho do coletivo também. O coletivo começou com um grupo de intervisão, né? A gente se reunia quinzenalmente para fazer discussões de casos clínicos. E nesses encontros que a gente tinha, a gente foi percebendo em comum uma afinidade e uma inquietação com relação ao lugar da clínica no mundo, né? Apesar de ser um lugar super importante para a gente, a clínica, é a atividade principal de todos os membros do coletivo, tinha alguma coisa que faltava, né? E foi aí que a gente teve a ideia de fazer esse coletivo. A Lili foi a criadora, a mor da ideia, desse formato, e nós rapidamente compramos a ideia e o coletivo começou a acontecer, né? E quando eu estava pensando nessa história do coletivo, eu lembrei de uma frase do Hillman, que ele dizia, o Hillman, fundador da psicologia arquetípica, que ele dizia assim: se a análise tivesse outras fantasias próprias, o consultório se transformaria numa célula onde se prepara a revolução. E eu acho que isso que é o esteses para a gente, né? Uma fantasia onde a gente prepara a revolução. E aí o dia de hoje assim ficou maravilhosamente coroado, porque eu estou dividindo esse espaço com a minha companheira feminina de criação, né? A minha irmã. E a gente passou tantas coisas juntas e hoje a gente vai poder falar um pouco sobre isso. E nesse espaço que é tão importante, tão caro para mim, né? Então, eu quero agradecer muito o meu amigo e as minhas amigas do Esteses por terem insistido que eu ocupasse esse espaço. Lu, seu microfone está fechado. Desligou. Vocês ouviram tudo até aqui? O começo só até o agradecimento ao Esteses. Tá. Bom, então os meus estudos teóricos sobre esse tema, eu digo teóricos porque na prática esse tema patriarcado sempre nos permeia, todas as mulheres, né? Então os meus estudos começaram em 2018, próximo das últimas eleições presidenciais, quando o LAPA, Laboratório de Psicologia Arquetípica, fez um evento que tinha como tema a seguinte pergunta: ainda estamos vivos? E a ideia desse evento era que cada um de nós pensasse um tema sobre isso, né? Sobre se ainda estamos vivos, mas que nos ajudasse a sobreviver e a debater e a estarmos juntos nesse momento de horror que a gente viria a presenciar, né? E esse foi o meu tema. Eu escolhi falar sobre o patriarcado. E depois disso eu nunca mais não consegui falar sobre o patriarcado. Então o patriarcado permeia todos os meus escritos, permeia minha clínica, permeia minha vida, porque é isso, né? O patriarcado rege nossas relações pessoais, sociais, nossa política, nossa economia, nossa religião, nossas escolhas. E hoje a gente vai fazer aqui um pequeno recorte sobre esse tema, né? Porque esse tema é inesgotável, e a gente vai falar sobre os corpos femininos aprisionados no patriarcado. Apesar do Descartes, em seu discurso do método de 1634, ter afirmado que o corpo é concebido como matéria bruta, completamente divorciada de qualquer qualidade racional, não sabe, não deseja, não sente, é puramente uma coleção de membros, eu discordo. O corpo fascina, o corpo reclama, o corpo incomoda, o corpo tem desejos, o corpo é complexo. Pode ser físico, psíquico, político,
biológico, artificial. O corpo adoece, entra em pânico, pede ajuda. Pode buscar a saúde nas academias, nas cirurgias plásticas, nos consultórios médicos, nos nutricionistas, nas pílulas. Pode ser abandonado, descuidado. O corpo envelhece, morre e renasce. Michel Foucault chama de disciplinamento do corpo a tentativa do Estado e da Igreja de transformar as potencialidades do indivíduo em força de trabalho. Na entrada do capitalismo, o corpo passa a ser simplesmente uma ferramenta de trabalho, ou de reprodução, no caso das mulheres, que precisa ser moldado para funcionar adequadamente com outras máquinas, como se fosse uma engrenagem. No entanto, no século XVII, a desobediência dos corpos evidencia o conflito existente entre a razão e as paixões do corpo, o que, segundo Silvia Federici é a autora desse livro, que vai nortear muito as minhas reflexões. Então, a Silvia Federici diz que esse conflito entre a razão e as paixões do corpo dá um novo sentido aos temas judaico-cristãos. Diz ela, de um lado, as forças da razão, a parcimônia, a prudência, o senso de responsabilidade, o autocontrole. De outro lado, estão os baixos instintos do corpo, a lascívia, o ócio, a dissipação sistemática das energias vitais que cada um possui. Esse combate se passa em diferentes frentes, já que a razão deve manter-se atenta ante os ataques do ser carnal e evitar que a sabedoria da carne, esse é um termo usado pelo Lutero, sabedoria da carne, corrompa os poderes da mente. Este conflito entre razão e corpo será purificado mais tarde para favorecer uma linguagem mais masculina. Linguagem mais masculina. Então, é por aqui, né, na filosofia do século XVI e XVII, no momento em que se propõe uma reforma de linguagem, que começa a separação entre razão, masculino, corpo, feminino. O corpo passou a ser identificado como um impedimento ao domínio da razão, como sinônimo de fraqueza e irracionalidade. Ao dissociar-se assim do corpo, ele começa a causar medo e repugnância. Um inimigo que precisa ser combatido, e o patriarcado encontra um terreno fértil para se instalar. Ao falar do patriarcado, hoje, aqui, eu não tenho a intenção de me concentrar na luta feminista, que já foi tema de outras rodas aqui, nas teses, sobre a transexualidade, que ainda será tema, sobre a misoginia, ou sobre a escravidão, a exploração do capitalismo, que a gente introduziu também numa outra roda, que a gente falou sobre racismo estrutural, e aqui vai estar presente nas entrelinhas, né? Hoje, quando eu falei do disciplinamento do corpo, que é uma política do Estado e da Igreja, a gente está falando um pouco da exploração do capitalismo. Mas hoje a gente vai esse tema é comprido, e tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Então, a gente não vai se concentrar nisso hoje. Tá? Mas eu queria dar uma rápida definição aqui de como o patriarcado é entendido. É muito comum ouvirmos que o patriarcado é a dominância do masculino. Resta sabermos a que nos referimos ao falar do masculino. Não se trata do homem, literalmente. Não é o homem que precisa ser atacado. Talvez estejamos nos referindo a um princípio masculino. Mais especificamente, a um monoteísmo do princípio masculino. O monoteísmo de logos, a racionalidade, a lógica, o intelecto, a realização. Inclui o interesse pelo pensamento assertivo, intelectual, penetrante, objetivo. Interesse pela ação e produção. O Hillman diz que o logos cria o mundo como narrativa, e como tal é um a priori para todos os seus conteúdos e acontecimentos. Uma nova questão a gente pode colocar aqui nesse momento. Por que associar até os dias de hoje logos ao masculino? Eu acredito que em nenhum momento, ao longo dessas reflexões, a gente pode excluir uma variável fundamental que determinou não só as atribuições e funções sociais,
mas também as várias formas de nomearmos as relações. A cultura, que trouxe o homem para o apogeu do patriarcado. Diz o analista junguiano David Tacey, o patriarcado não é meramente uma entidade abstrata, longe de nós. Foi ele quem nos promoveu com os fundamentos emocionais mais profundos da construção da masculinidade tradicional. Outro analista junguiano, Andrew Selmans, ele define o patriarcado de uma forma muito didática e pode contribuir aqui com as nossas reflexões. Ele diz que a essência do patriarcado é ter e precisar ter as coisas em seus lugares. É caracterizado pela ordem, talvez pela hierarquia, certamente pela disciplina. Mesmo o nosso uso da linguagem reforça esse aspecto, pois dificilmente concebemos um elemento sem ter algo em contraposição. O patriarcado não gosta da percepção difusa, não busca uma sabedoria na mudança, a reflexão lunar não recebe aprovação. Quer dizer, o patriarcado busca as certezas absolutas, a rigidez, o maniqueísmo, a impessoalidade, exalta a diferença e a discriminação, desaprova o relacionamento, a mudança. O patriarcado aprisiona. Aprisiona no momento em que se coloca como o único e certeiro Deus a ser cultuado. Aprisiona com seu monoteísmo. Aprisiona com sua certeza. Aprisiona com sua arrogância. Aprisiona quando assume um determinado conceito como verdade absoluta. Ainda David Tacey, ele faz uma pertinente associação da representação do patriarcado na mitologia grega com a figura de Cronos, Saturno. O patriarcado é o ogro recalcitrante e estático que devora sua própria prole ao menor sinal de ameaça ao seu governo hegemônico. O patriarcado destrói. Muitas foram as vítimas do patriarcado. O corpo e a sua liberdade de ser está entre elas. O corpo é sujeitado ao poder que reina no patriarcado, poder que se apresenta em diversas facetas, dentre elas, como já dissemos, o Estado e a Igreja. Podemos afirmar sem receio de sermos injustos, que o cristianismo é um dos retratos mais fiéis da dominância patriarcal na sociedade. A sombra do cristianismo age diretamente no cerne das nossas repressões. Aliena qualquer possibilidade de imaginação e nos afasta da natureza, da nossa realidade animal. Qual corpo que ousaria se manifestar em sua exuberância e sensualidade se a consequência dessa expressão seria o castigo eterno? Como um corpo poderia se relacionar com outros corpos, se seria punido todo aquele que buscar, sem a intenção de procriar, o prazer sexual? Punição que já foi marcada na história, não só espiritualmente, mas literalmente, com corpos sendo torturados e jogados na fogueira. E como demonstrar corporalmente o afeto por outros corpos, se o seu corpo precisa ser reservado e preservado para ser a morada de Deus aqui na Terra? Ou até mesmo, como se relacionar eroticamente com o próprio corpo, se todas as paixões carnais precisam ser dominadas? O moralismo e a repressão que nossa sociedade sofreu e ainda sofre, indiscutivelmente se confunde com os dogmas da Igreja Católica. Diz o Hillman, olhe para a Igreja e a repressão da sexualidade. Imagine uma cultura cuja principal imagem de Deus não tem genitais, cuja mãe é sexualmente imaculada e cujo pai não dormiu com a mãe. Isto é uma imagem coletiva que rege a cultura e deixa uma herança psicológica. O cristianismo impregnou a cultura patriarcal do Ocidente e age em nossas mentes como uma vacina, como uma toxina, invisivelmente dentro de nossos sentimentos, reações e ideias, impedindo-nos de enxergarmos a nós mesmos e ao nosso mundo. Um auto-engano. Ou seja, independentemente da fé que se professa, da igreja que se acredita, ou de se declarar ou não ateu, no mundo ocidental, somos todos psicologicamente cristãos. Não podemos escapar de 2000 anos de história, porque nós somos a história encarnada. Fecha aspas. Segundo Peter Paul Kelber, o corpo não aguenta mais. Está cansado de tantas proibições internas e externas, sofridas via adestramento civilizatório,
A civilização é a responsável por silenciar os corpos de seus ruídos, impulsos, movimentos em tantos lugares. Além da igreja, podemos citar a escola, as empresas, os hospitais, as prisões. O que o corpo não aguenta mais é a mutilação biopolítica, a intervenção biotecnológica, a modulação estética, a digitalização bioinformática, o entorpecimento. Essas finais são palavras do próprio Pelbar. É preciso mencionar que as mulheres sofreram muito mais do que os homens essa repressão do patriarcado via corpo. Maria Rita Kell, em seu livro Desdobramentos do Feminino, um livro ótimo também, nos recorda o quanto a relação da mulher com a feminilidade foi desestabilizada ao longo da história. Ela acredita que Rousseau foi o mais influente dos pensadores a se manifestarem a favor do retorno das mulheres ao seu verdadeiro estado. Para Rousseau, é fundamental que as mulheres sejam educadas na vergonha e no pudor, em nome do equilíbrio das relações conjugais. Mais uma vez, a razão é convidada a dominar os excessos próprios da natureza que dotou as mulheres de uma voracidade sexual que os homens não são capazes de satisfazer. Vergonha e pudor, em relação a esse excesso, preservam o casamento e a fidelidade. Rousseau tem seu lugar na história após o ápice da repressão dos corpos femininos, na época da caça às bruxas. O desejo feminino era temido pelo patriarcado. A força de seus corpos rebelados precisava ser contida. Considerando o gênero, a classe das acusadas e os efeitos da perseguição, Silvia Federici pode concluir que a caça às bruxas na Europa foi uma resposta à resistência das mulheres às relações difundidas pelo capitalismo e contra o poder que obtiveram em virtude da sua sexualidade, da sua proximidade com a natureza, dos seus desejos e do controle sobre a reprodução. Ou seja, a caça às bruxas foi instrumento de construção de uma nova ordem patriarcal sobre os corpos das mulheres. O medo da fogueira e das torturas ergueu barreiras quase intransponíveis ao redor dos corpos das mulheres, que ou recuavam e se subordinavam, ou seriam vítimas do genocídio em andamento. Essas marcas ainda permanecem em nossos corpos. Como resposta à repressão, surgem os corpos transbordantes, os corpos histéricos, corpos que manifestam seus desejos via doença, para que possam ser percebidos. Corpos que denunciam, que excedem, que subvertem, que reivindicam e desobedecem. Que se rebelam e não se submetem. Corpos que não cabem dentro da anatomia e se tornam manifestações do inconsciente e da sombra, sombra individual e coletiva. Os sintomas histéricos expressam não só o que precisou ser pessoalmente reprimido, mas também o que permaneceu coletivamente não dito. Para Maria Rita Kell, histeria surge como a salvação das mulheres, porque é uma expressão possível de suas experiências, ainda que aprisionadas. Durante a era patriarcal, a supremacia dos valores masculinos tem sido compensada pela histeria, que representa os valores femininos inconscientes. Porém, os corpos que transbordam podem também revelar a presença de um outro corpo, além daquele que foi aprisionado e reprimido, o corpo do inconsciente e o corpo emocional. Recorrendo ao deus Dioniso da mitologia grega, o deus da fluidez, o deus das emoções e dos excessos, o deus da natureza contraditória, irracional, o deus mais reprimido da cultura ocidental, podemos encontrar nele a metáfora de um corpo dionisíaco. O corpo que foi queimado na fogueira e que espera ansiosamente seu momento de retornar para exprimir suas emoções e seus sentimentos. É constituído de conflitos, desejos, lembranças, imaginação. Nesse sentido, acompanhar Dionísio, seu desmembramento e a loucura corporal pode ser um modo muito particular de individuar aqueles lugares que não foram permitidos e que ficaram estranhos ao eu. Pois Dionísio transita entre corpo e psique, entre consciente e inconsciente. O corpo dionisíaco é aquele no qual a consciência afeta o próprio corpo, aproximando reflexão e ação.
uma consciência corpórea, onde a experiência da percepção acontece de forma concreta e real, via corpo. Sentir o corpo, estar no corpo, e não somente ter um corpo mecânico, robótico e funcional. Dessa forma, redescobre-se o canal de comunicação perdido entre a vida interior e o corpo, que passa a ser emocional, metafórico e imaginal. A ligação entre psique e corpo se refere ao corpo como um todo. Disposições, movimentos, orgulho, vergonha, rigidez, desordem, flexibilidade e exibicionismo. Andrew Summers afirma que, nesse nível, o corpo em questão é mais um corpo psicológico, um psicossoma, um corpo imaginativo, permitindo um amplo espectro de experiências. Alma e corpo conectados. O corpo dionisíaco é relacionado com a alma. Segundo Lopes Pedraza, a histeria está relacionada a complexidades diferentes. Supõe uma ausência de corpo psíquico, enquanto que a possessão dionisíaca, o corpo dionisíaco, é uma experiência genuína do corpo. Perder a relação com o corpo pode facilmente significar perder a conexão com a alma. Para ser possível mergulhar um pouquinho mais nesse tema que é tão visceral, eu recorri à arte e à literatura, em 2 exemplos que eu queria trazer aqui para você, para a gente explorar um pouquinho. Eu vou compartilhar uma tela aqui para mostrar um quadro. Então, tá indo? Não foi? Acho que agora está vindo, sim. Peraí. Foi? Acho que não. Acho que não, Lu. Não? Para mim está aparecendo. Está aparecendo aqui. Tá? Tá aparecendo? Sim. Sim, sim. Então, é um quadro da Tarsila do Amaral. Essa é a única coisa que eu vou compartilhar com vocês. Daqui a pouco eu volto aqui. Porque eu queria dizer um pouco desse quadro. Em 1923, a Tarsila do Amaral pinta sua obra A Negra. Segundo a própria artista, a obra já anunciava o antropofagismo, início de um processo de busca de autonomia cultural em uma época que sucedeu a escravidão, ainda marcada pela política do café com leite, na qual oligarquias foram formadas pelo poder financeiro das famílias mais abastadas. A perversidade do poder patriarcal infestava, deformava, controlava. A negra, pintada na obra de Tarsila, possui lábios grandes, cabeça pequena e um único seio, desproporcional ao resto do corpo. A historiadora de arte Irene Small sugere que a plasticidade e deformação da figura exigem uma análise em que a forma não seja meramente a cifra da ruptura de vanguarda, mas um sintoma da pontualidade histórica em si. Segundo essa mesma autora, Tarsila do Amaral viveu em uma época que os efeitos da escravidão ainda estavam muito recentes e o racismo ainda muito vívido. Assim, a artista coloca em sua obra uma tendência artística, uma vivência pessoal e um sentimento coletivo de indignação e angústia. Outra interpretação possível para a deformação da mulher negra no quadro é a de um corpo de uma mulher separado em partes. Um corpo visto como objeto. A parte que amamenta, as amas de leite, a parte que dá prazer e está sempre a serviço do homem, a parte que tem um filho. Prova disso é a lei do ventre livre, aprovada antes do término da abolição, onde o ventre da mulher é libertado, mas não a mulher, que permanece escravizada. Assim é a negra. Uma mulher disforme, pouco humana, partida. A memória do corpo em pedaços que deu origem às pinturas de Tarsila do Amaral era então simultaneamente um trauma vivido em que o corpo feminino foi coibido, controlado e legislado, tanto no todo como em partes. E o outro exemplo que eu queria trazer é da literatura,
é o livro O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe, que tem um personagem, ele faz um retrato fiel e poético da história dos corpos durante o patriarcado. E eu escolhi falar de uma personagem desse livro, a Isaura. Então vamos falar um pouco da Isaura e do seu corpo. Aos 16 anos de idade, Isaura se apaixonou. Havia sido prometida em casamento e se apaixonou precisamente por aquele que seria seu marido, um arranjo de seus pais e dos pais do rapaz que veio a calhar. Porém, algumas regras precisariam ser seguidas. Isaura não poderia entregar seu corpo para o rapaz antes do casamento. Poderiam se encontrar, porém nenhum contato corporal seria permitido. Isaura deveria continuar obediente e submissa a seus pais, cuidando de sua mãe doente, até o dia do casamento, em que seria entregue ao seu marido. No entanto, havia um desejo no corpo de Isaura, que se misturava com o desejo da alma. Isaura queria o rapaz, e queria também a sua liberdade. Achou que a união dos corpos poderia libertar seu corpo aprisionado e livrá-la do fardo que era o cuidado com sua mãe adoentada. A Isaura estava apaixonada, mas o rapaz estava apenas curioso. Uma curiosidade adolescente, é verdade. Mas após saciada a curiosidade pelo corpo de Isaura, a curiosidade se acendeu para os corpos de outras Isauras. Isaura, porém, só tinha interesse pelo corpo do rapaz, que já não a queria mais. Ela foi julgada, ameaçada, condenada e rejeitada por todos. A sociedade, seus pais e o rapaz. Foi assim que Isaura começou a diminuir. O corpo de Isaura começou a sumir. Tamanha era sua tristeza diante de seu corpo mal compreendido. Diante da hipocrisia da sociedade em suas regras rígidas e sem sentido e da rejeição de seus amores. E ela lentamente deixou de ser vista. Do outro lado da cidade vivia Antonino, um homossexual rejeitado que precisava domar os desejos do seu corpo para que a comunidade, e principalmente a sua mãe, voltassem a amá-lo. Os caminhos de Antonino e Isaura se cruzaram, e ele viu naquela moça sem corpo a possibilidade de um casamento redentor. Isaura viu naquele corpo aprisionado uma nova possibilidade de libertação. O problema é que Eros não foi convidado para esse acordo, e cada um, nas suas prisões, se manteve sozinho e isolado em seus sofrimentos. Antonino não suportou e fugiu. Isaura não suportou e continuou a diminuir. E o corpo de Isaura teria sumido se Eros finalmente não tivesse vindo em seu auxílio. Isaura chorou. De sua janela, Crisóstomo, um pescador que adotou um filho abandonado, viu o choro de Isaura e apaixonou-se por ela. Se aproximou de seu frágil corpo e começou a lavar lentamente as suas feridas. Teve paciência, teve amor, teve afeto, teve carinho, sorriu ao lado dela. Foi quando Antonino, após uma jornada de errância, retornou à casa de Isaura. Porém, dessa vez, Eros estava presente. Antonino ensinou Isaura a cuidar do seu corpo e a fazer-se bonita. Mostrou a Isaura o amor do amigo, aquele amor mais puro que pode existir. Crisóstomo mostrou para Isaura o amor de homem, o amor carnal, o prazer sexual, a intimidade com seu corpo. Isaura continuou casada com Antonino, mas foi morar com Crisóstomo. Cuidou de seu filho e entendeu o que é um amor de mãe. E quem se importa com essa confusão quando o amor está tão presente nos corpos e nas relações? A história conta que esses novos amores de Isaura a transformaram. Percebeu-se entusiasmada com a vida, e seu entusiasmo inusitado mudou o mundo ao seu redor. Aqui, a literatura nos revela que a saída para o corpo aprisionado na rigidez da história de Isaura foi a presença de Eros. O corpo aparece como imagem. Ele diminui, ele seca, ele some, até tornar-se invisível e deixar de ser visto. Isaura sente seu abandono como feridas de abandono. As feridas de abandono são aquelas que deixam o mais íntimo da pessoa, a alma, privada de amor. O ser abandonado aos arrebatamentos do desejo
sua transbordante reserva de amor indesejada sem destinatários adequados ou permitidos. As feridas de amor estancam o crescimento da psique. E no caso de Isaura, estancar o crescimento do corpo também. Um corpo que é metafórico. E é quando o corpo chora e umedece que alguém o vê, o alimenta, o nutre, e ele volta a ser visto e sentir o prazer. O corpo precisa ser visto, tocado, estimulado. Dessa forma, ele pode vir a ser uma via de acesso para que a alma possa se manifestar. O corpo como morada de Eros. E Eros como um antídoto do patriarcado. Diz Hillman que essa cura, que é o mesmo que crescer, ocorre através do efeito de Eros sobre a psique e da psique sobre Eros. Eles se incitam mutuamente. A analista junguiana Patricia Berry nos lembra que na infância todas as partes do corpo, do nosso corpo, são envolvidas em algum momento por uma forma de erotismo. Ao longo da vida, perdemos essa capacidade de nos entregar ao prazer corporal. Uma das razões para essa perda seria a necessidade de crescimento e amadurecimento, ou a influência ainda ativa da cultura patriarcal. O ego heróico acredita que manter ativo o erotismo do corpo seria permanecer na infância, portanto, inferiores. Segundo Berry, passamos nossas vidas tentando compensar esse sentido básico de inferioridade. Infelizmente, na fuga da inferioridade, perdemos também o prazer. E o prazer das relações, do toque, do sexo, seria justamente uma das formas de erotizar o mundo à nossa volta. Para Jung, a meta de Eros é estabelecer, unir e conservar relações. Sua natureza é tanto espiritual quanto animal. Por isso, Eros se faz presente em todos os tipos de relacionamento e inclui todo o espectro da afeição emocional, da sexualidade e amizade ao envolvimento com profissão, hobbies e arte. Eros intima, inicia, excita, cria vida. Eros tem conexões míticas específicas com Fanes, o portador da luz, com Hermes, o mensageiro, com Príapo, a encarnação fálica, com Pan, a força masculina da natureza, com Dioniso, a indescritível energia viva. É filho de Afrodite, a deusa da beleza. O amor em sua forma masculina e feminina. Eros abarca corpo, alma e espírito. É ele quem penetra e colore padrões de determinados comportamentos, provocando eventos transformadores. É ele o intermediário entre o pessoal e algo além do pessoal. É ele quem enlaça e mantém juntos e une os opostos. Ele conduz a alma aos deuses e traz um pouco de luz e do sublime, um pouco da luz e do sublime horror do divino para a alma, pois no amor somos o melhor e o pior de nós mesmos. Essa fala é do Hillman também. Portanto, a sexualidade é apenas uma das formas do corpo manter vivo o erotismo com o mundo à nossa volta. Uma forma importante, é verdade, porque é através dela que a consciência mergulha mais fundo no corpo e em bases mais misteriosas. Porém, o corpo pode ser afetuoso, criativo e envolvido, qualidades de Eros, em toda e qualquer relação ou atividade que se envolva. O corpo aqui é visto como um mediador do ego com o inconsciente e do ego com o mundo. Um corpo que deixa de ser aprisionado para transbordar. Um corpo que transborda na presença de Eros, que se relaciona com outros corpos e com o mundo de uma forma erótica, imaginal, metafórica. Jung, em Mistério Coniunciones, afirma que a alma é atingida devido ao contato com o corpo. Nesse sentido, o corpo torna-se o local para a revelação das metáforas da alma. É através dele que a pergunta, o que a alma quer, pode ser respondida. É o corpo que dá voz à alma e pode realizar seus desejos. Ele se torna a via de comunicação entre o mundo interno e o mundo externo. Torna visível o invisível e realiza o irrealizável. O corpo poderia ser visto como fez Descartes, como aquele que aprisiona o espírito. Mas, por outro lado, pode ser visto como aquele que, quando na presença de Eros, permite que a alma se manifeste. Nas palavras de Jung,
Uma vez que a alma anima o corpo, ela tem a tendência de favorecer o corpo e tudo que é corporal, sensual e emocional. Quando o corpo não está rígido e aprisionado, ele se torna um corpo poroso, flexível, erótico, que sente dor e prazer no encontro, que é afetado e se deleita no contato com outros corpos, sejam eles visíveis ou invisíveis, externos ou internos, literais ou imaginais. Era isso, pessoal. Você está sem microfone, Lili? Agora vocês me ouvem? Sim. Só um minutinho. Eu disse, que texto, hein, Lu? Durmam com esse barulho, senhores. Que baita texto, erótico, profundo, delicado, provocativo, muito, muito bom. Eu acho que com esse texto com essa fala tua, a gente vai entendendo um pouco mais a ameaça, né? Por que o patriarcado se sente aí tão ameaçado com a presença dos corpos, né, femininos. Agora eu então vou chamar a Sandra, porque acho que aí a gente vai para outra parte da fala, a outra parte da proposta dessa roda, que é que podemos nós perante esses corpos femininos aprisionados? Sandra, conta pra gente. Olá, gente. Vocês estão me ouvindo bem? O volume está confortável? Legal. Vamos lá, deixa eu me organizar aqui. Obrigada, Lu e Lili, pelo convite. Eu já tinha lido esse texto da Lu, né? Muito bom, tentando também organizar um pouquinho o meu, né? As minhas palavras agora, mas eu acho que realmente eu preciso mais narrar para vocês e deixar aí por conta dos especialistas comentar um pouquinho e a gente desenrolar essa discussão daqui a pouquinho, né, quando eu for, porque agora o que é o meu assunto exatamente é o assunto de um corpo encarcerado de verdade, né, então, vamos lá. Eu vou começar com dados especificamente ligados a gênero, né, colaborando com essa discussão aí, e com as reflexões sobre o sistema patriarcal, o sistema capitalista, né. Então, algumas vezes que a gente falou sobre o projeto, a gente começava com algumas questões, né. Então, por exemplo, se eu dissesse para vocês que em 14 anos o número de mulheres presas no Brasil cresceu mais de 567%, vocês acreditariam? E o aumento entre homens foi de 220%. Ou seja, né, nós temos em curso um projeto de encarceramento em massa, né, o cárcere ele está banalizado, né, e em favor mesmo, né, de renda, de capital e tudo mais, e claro que a gente sabe bem o recorte, aonde vai, né, isso aí fica claro, vou falar um pouquinho sobre isso, mas isso fica bem claro, né, para quem está acompanhando um pouquinho a nossa história, né, e essa diferença de gênero, né, nesses 14 anos, esses dados, eles estão um pouquinho, eles são de um relatório de 2, 3 anos atrás, talvez 3 anos atrás, de 2017, se não me engano. Então, é bem diferente, né, o número de mulheres que começaram a ser presas, né, a mais do que os homens. Outra coisa, né, se eu dissesse que mulheres costumam ter penas mais altas do que os homens quando sentenciadas pelos mesmos crimes, vocês acreditariam? E se eu dissesse que as mulheres demoram em média 135 dias para ver um juiz pela primeira vez depois que elas são presas, daria para acreditar? Então,
a Angela Davis, né? Eu vou começar a citar algumas coisinhas para vocês, né? De onde eu tirei esses dados, inclusive para dar as fontes, para quem se interessa pelo assunto poder ir procurar, né? Porque eu sou uma artista, né? Professora também, mas que tenho esse projeto que lida com a subjetividade das mulheres presas, com arte, com criação, né? E que, entrando lá, iniciando, eu e minhas companheiras, né, do Mulheres Possíveis, começamos a nos informar, nos angustiar muito e querer entender um pouco mais, né, de direito, das leis, das questões que envolvem, né, essa realidade atual do encarceramento em massa. Tem um livro muito bom, né, específico, Angela Davis, tudo, né, claro, Mulheres, Raça e Classe, acho que é fundamental, acho que é um livro bastante paralelo, né? Podemos dizer que é uma literatura, é um livro irmão, um pouco do Caliban e a Bruxa, né? Que a Lu comentou. É claro que por outra perspectiva, pela perspectiva da interseccionalidade que as feministas negras trazem. Mas nesse livro da Angela Davis, que se chama Estarão as Prisões Obsoletas, ela fala assim, né? Que a prisão tornou-se um buraco negro onde estão depositados os detritos do capitalismo contemporâneo. O encarceramento em massa gera lucros ao devorar riquezas sociais e, portanto, tende a reproduzir as próprias condições que levam as pessoas à prisão. O encarceramento, né, reproduz as próprias condições que levaram. Então, eu vou ler umas outras coisinhas porque ela dá uns dados aqui, né? Estarão as prisões obsoletas? É o nome do livro. Esse recente aumento da taxa de encarceramento feminino aponta diretamente para o contexto econômico que produziu o complexo industrial prisional e que causou um impacto devastador tanto em homens quanto em mulheres. Desde o fim do século XVIII, quando, como vimos, o encarceramento começou a emergir como a forma predominante de punição. E aqui eu recomendo também, né, para quem está querendo mais informação e formação a respeito disso, tem um filme de uma cineasta afro-americana, afro-norte-americana, né, a Ava DuVernay, que chama A 13ª Emenda, que explica muito bem, né, por que a Angela Davis está falando de abolição, né, ela é abolicionista, e essa palavra não é por acaso, né, ela é abolicionista do sistema prisional. Então, nesse filme, nossa, assim, para quem ainda não tem um histórico, assim, bem claro, né, ou mesmo para quem tem, não viu esse filme, vale muito, né, para dizer isso, né, que uma hora o encarceramento virou uma forma predominante de punição. Né, aqui no Brasil também vários livros que a gente lê, por exemplo, um livro que eu estou lendo agora, que é Um Defeito de Cor, conta exatamente, né, que as prisões surgiram para prender ex-escravizados ou escravizados, né. A criminalidade masculina, aí outro dado da Angela Davis, a criminalidade masculina, entretanto, sempre foi considerada mais normal do que a criminalidade feminina. Sempre houve a tendência a encarar as mulheres que foram punidas publicamente pelo Estado por seu mau comportamento como significativamente mais anormais e muito mais ameaçadoras para a sociedade do que as numerosas contrapartes masculinas. Ao tentar compreender essa diferença de gênero na percepção dos prisioneiros, deve-se ter em mente que, enquanto a prisão surgiu e evoluiu como a principal forma de punição pública, as mulheres continuaram a ser submetidas rotineiramente a formas de punição que não eram reconhecidas como tal. Por exemplo, as mulheres eram encarceradas em instituições psiquiátricas em proporções maiores do que em prisões. Ou seja, os homens delinquentes eram tidos como criminosos, enquanto as mulheres delinquentes eram tidas como insanas. Regimes que refletem esse pressuposto continuam a caracterizar as prisões femininas. Medicamentos psiquiátricos ainda são distribuídos de maneira muito mais ampla a detentas do que as suas contrapartes masculinas. Né? Isso é uma coisa que, na minha experiência lá dentro do presídio, eu super vejo, assim, conheço, né, essa realidade. Praticamente 100% das mulheres são medicadas, né,
E é muito mesmo, elas até têm aquele papo que a gente imagina que teria mesmo, né, de não tomar o remédio, de guardar entre elas, né, de não tomar, porque fica babando e tal. É uma coisa assim bem clássica mesmo. E uma outra coisa que eu queria comentar, assim, também com isso, é uma questão que é o seguinte, as mulheres, uma das primeiras coisas que eu tive de conversa, né, com uma pessoa quando eu cheguei lá, começando o trabalho do projeto, né, dentro do presídio da PFC, foi que as mulheres, uma das funcionárias lá, que ficou muito próxima da gente, ela falou que as mulheres não se adaptam ao encarceramento. Ela falou que acontecia muito isso, que os homens, eles conseguiam se adaptar muito mais, o presídio masculino tinha uma vida mais, assim, dentro né, facções criminosas tomando conta, ou não, mas que os homens se acomodavam, segundo essa visão, mas eu estou falando isso porque acho que é pertinente nessa nossa conversa de hoje, e que ela dizia que era clássico as pessoas do sistema prisional dizerem que as mulheres não se adaptam ao cárcere. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa desse livro. Aqui completando só, a Ângela, esse finzinho, né, a ideia de que os desvios femininos sempre têm uma dimensão sexual persiste em nossa época, e essa intersecção de criminalidade e sexualidade continua a ser racializada. Assim, as mulheres brancas rotuladas como criminosas são mais estreitamente associadas à negritude do que às suas contrapartes normais, entre aspas, né? Então, essa era uma esse é um texto que eu queria indicar, li algumas coisinhas para vocês também conhecerem um pouco dele, né? E tem um outro texto que eu indico que é O que é Encarceramento em Massa, da Juliana Borges. Vou ler um trechinho dele só também aqui. Ela cita aqui o relatório do ITTC chamado Mulheres em Prisão, tá? Ele foi realmente de 2017, como eu achei aqueles dados que eu falei no começo. Ele aponta, né, o relatório aponta que 48,8% das mulheres em situação prisional são mães, sendo que a idade média dos filhos é de 9 anos, ou seja, as mulheres poderiam perfeitamente estar respondendo em prisão domiciliar. Porque em março de 2016, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o Marco Legal de Atenção à Primeira Infância, em que expande possibilidades de substituição da prisão preventiva para a domiciliar para mulheres mães encarceradas. Mas, efetivamente, e sem mudanças radicais e substanciais no sistema de justiça criminal, pouco temos avançado. Isso ela falou, isso o relatório falou em 2017. Então, vocês imaginam hoje em dia, no estado que a gente está, de justiça criminal, né, no sistema de justiça criminal, se a gente tem avançado, né, nesse marco legal. Deixa eu ver. Eu queria mostrar, então, para vocês, eu vou compartilhar a minha tela para mostrar um pouquinho esse site, justamente, que fala do relatório. Eu acho que é interessante também para a informação, quer ver? Acho que foi, né? Abre o microfone alguma de vocês para me dizer se está indo aí. Está indo, Sam. Tá. Então, né, esse é o relatório, tá? Mulheres em Prisão, é interessante o nome, né? Porque ele vira um nome de desejo, de devir e de, né, essa brincadeira de mulheres sem prisão também, né? Eu gosto muito desse nome aqui. Então, aqui tem uns dados também, né? Elas não são poucas nem estão à deriva na vida. Vou ler alguns trechinhos só para a gente ler juntos aqui.
Aproximadamente 34 mil mulheres brasileiras vivem hoje atrás das grades e esse número não para de crescer. A maioria delas é mãe e está longe dos seus filhos e dos seus lares. É provedora do lar e possui dependentes. Elas conseguem, na prisão que eu trabalho mais frequentemente, né, que agora está interrompido, mas que é a PFC, tem empresas lá dentro. Elas trabalham, as mulheres, e elas continuam sendo as provedoras dos seus lares. Elas mandam dinheiro para as famílias mesmo presas, né? Elas foram presas por diversos modos, mas nem tão diversos assim. Mais da metade delas por envolvimento com o comércio de drogas, tá? Aqui fala um pouco quem são essas mulheres, né? 50% tem apenas o ensino fundamental, 50% tem entre 18 e 29 anos, 68% são negras, 57% são solteiras. A maior parte delas é mãe, não possuem antecedentes criminais, trabalham em pequenas atividades do varejo, do tráfico e do transporte nacional e internacional de drogas. Possuem dificuldade de acesso a empregos formais. E outra coisa que eu queria compartilhar aqui, né, eles são muito bons, né, tem vídeos, né, tem muita coisa que dá para entender melhor, né. Essa história aqui, sabe, alternativas à prisão, né, a gente fala assim, nossa, mas abolicionismo, claro que num grau, né, que a gente chega num grau que a gente fala, mas e o estuprador, né, sempre vem essa coisa, e aquela pessoa, tá, ok, temos sim, mas não está nem perto, né, da discussão de hoje em dia, né, temos as pessoas, as abolicionistas mesmo do sistema prisional, oferecem realmente reflexão e propostas políticas de alternativa, sim, ao cárcere, né? Temos, inclusive, marcos legais e leis que teriam que tirar muita gente da cadeia, porque a família, a sociedade precisa delas fora, etc., e isso não é aplicado, né? E tem essas regras de Bangkok, né? Se você nunca ouviu falar sobre as regras de Bangkok, esse é o momento. Elas vêm para reforçar a urgente necessidade de mudar o quadro de negligência, confinamento e abandono a que são submetidas as mulheres em conflito com a justiça. Acontece muito também, né, das mulheres... eu vou parar aqui de... acontece muito delas não serem visitadas, eu acho que vocês talvez saibam também disso, né, as mulheres visitam, as mulheres levam comida, levam jumbo, se você passa na frente de um presídio masculino, fora da pandemia, no dia de visita ele é lotado de uma fila gigante, e as mulheres que são presas não são visitadas pelos seus companheiros, pelos seus filhos, muitas vezes as mães tentam visitar, mas as mães muitas vezes estão cuidando dos filhos delas em casa. Eu vi presencialmente, assim, uma pessoa recebendo uma notícia da mãe que ela não ia mais porque ela gastava muito no transporte, ela preferia guardar aquele dinheiro para cuidar das crianças e tal. Então, acontece esse abandono também, né, das mulheres presas lá dentro. Deixa eu ver o que mais aqui que eu... Então, eu vou pôr uma apresentaçãozinha minha aqui, que eu vou falar sobre o projeto, pra vocês saberem o que a gente faz, né? Quando eu vim conversar com vocês, assim, quando surgiu essa oportunidade, eu falei com as minhas companheiras e elas falaram que elas achavam muito bom, né, que as psicólogas, os psicólogos tivessem contato com esse tema e ficassem interessados em trabalhar com as mulheres, com as pessoas egressas, né, que se importassem um pouco com a questão da psicologia dentro do sistema e fora, para quem saiu, né. Então, eu vou mostrar para vocês conhecerem, para vocês irem pensando um pouquinho aí também, né, o que afeta vocês disso, né. Esse é o nosso projeto, Mulheres Possíveis, né, aqui tem umas partes poéticas que são para umas apresentações um pouquinho mais performance, assim, que a gente, ou, né, enfim, mais formais. Eu vou passar coisas aqui para falar, essa apresentação, né, o nosso trabalho lá desde 2016, ele lida com esses eixos, corpo, gênero, encarceramento, né, a gente... esses 4 laboratórios que estão aqui, eu não
Não compartilhei a tela. Não está isso que eu ia te aparecendo a tela. contar. Foi? Não, agora está indo. Então é isso, né? Os eixos que a gente trabalha, que foram para nós norteadores, era trabalhar nas artes, né? Na atividade artística e criativa, esses eixos corpo, gênero e encarceramento, né? Aqui tem nomes das mulheres que participaram do nosso livro, né? Então, aqui, esses 4 laboratórios que tem aqui, né? Caderno de campo, performance, culinária e o escambo poético, são da última fase do projeto que renderam o livro que a Lili comentou, né? Esse livro aqui, e que foi patrocinado foi apoiado, né? Por um projeto do Itaú Cultural que chama Rumos, e aí a gente pôde fazer esses 4 laboratórios e o livro a respeito do projeto, um livro que é de todas as mulheres, não é um livro nosso falando sobre o projeto. Então a gente trabalhou com caderno de campo, que a gente chama, que são cadernos que a gente faz, geralmente a gente faz mesmo manualmente, fazemos uma encadernação junto com elas e tudo, e a gente vai dando propostas para elas criarem durante a semana. Então, o encontro sempre tem corpo, né? Sempre tem alguma coisa que a gente faça para relaxar, para descansar, ensinar alguma coisa. Às vezes tem massagem, às vezes tem várias práticas que uma de nós conduz naquele dia, de acordo com as práticas corporais que a gente faz. Como nós somos as 4 dessa área, assim, da performance, a gente sempre tem coisas para propor, né? Para aquecer o corpo. Aqui nesse dia era um trabalho na biblioteca da PFC, por isso que tem aqui esse ambiente mais biblioteca mesmo, né? Não é sempre que a gente trabalhou lá, mas como era caderno de campo, esse laboratório, a gente pediu para entrar na biblioteca, e a gente ia dando lições, tarefinhas semanais, a gente trabalhava várias coisas lá, vários temas, conversava, fazia jogos teatrais, levantava o tema, e a gente pedia lição de casa, desenhar um objeto seu, desenhar sua refeição, desenhar o pátio, desenhar sua cela. Não só desenhar, aqui a gente selecionou umas fotos mais dos desenhos, mas elas escreviam muito também. Isso aqui é uma escrita de uma delas, uma escrita maravilhosa, que eu soube essa semana que a Eliane voltou para a Amazônia, que ela é de lá. Então, eu soube que ela tinha saído. Eu não vou ler agora, mas é uma escrita muito linda. Então, a gente conversava, e às vezes a lição delas em casa era, em casa, né? Lá dentro da cela era desenhar, escrever, escutar conversas e narrar o que ela estava ouvindo. É um caderno para dar vazão a coisas, né? A gente teve o Lab Performance também. Esses aqui são exercícios, né? A gente conseguiu, logo de cara, o Lab Performance foi o primeiro, desde 2016 a gente fazia ele. A gente consegue levar uma mala de roupas para elas poderem tirar o uniforme, o que é incrível, realmente, assim, é uma coisa que é demais, né? Elas poderem se caracterizar como elas querem, ainda que limitadas por essa mala nossa, mas daí elas formam figuras, a gente cria tudo juntas, né, um roteiro, a gente canta, a gente faz várias, né, isso é a apresentação lá dentro da PFC, a gente leva a maquiagem para elas têm alguma coisa, mas a gente também engrossa o caldo, fotos do ensaio, da apresentação, e na apresentação tem convidadas delas mesmas, elas podem convidar as amigas de lá de dentro. A gente, às vezes, convida pessoas de fora também, mas elas convidam também as amigas lá de dentro. Aqui é uma escrita também, em inglês. A gente trabalha muito com estrangeiras também lá, porque a PFC, ela é bem ligada ao tráfico internacional. Ela vem, Polícia Federal, manda direto as presas para lá, então a gente convive com muitas estrangeiras lá dentro. Esse é o Lab Culinária, que nós conseguimos a cozinha dos funcionários para fazer, e levamos uma chefe de culinária vegetariana e indiana, a Govinda, para dar essas aulas. Aqui é a Rodona antes. Nesse caso,
as pessoas estão, a gente levou óleos essenciais para elas experimentarem, para elas começarem a se alterar um pouquinho o estado na hora do trabalho, né? Então é por isso que está todo mundo assim, com essa mãozinha em concha. Aqui é a cozinha, a aula, todo mundo com caderno, com o avental do projeto, tal. Algum pouquinho da produção delas. Elas acharam o fim do mundo quando a gente falou que ia ser vegetariana. Aí, no fim das contas, já estava todo mundo amando berinjela e tal, e as receitas super legais que a Govinda, bem temperadas, assim, que a Govinda passou, tirou... Aqui é o caderno de uma delas, elas também escreviam no caderno. Além de escrever as receitas, a gente pedia escritas também. Às vezes a gente escreve juntas, escrita automática, depois do trabalho, às vezes fica para elas escreverem depois. Aqui é uma escrita de uma delas também. E o outro laboratório que a gente já fez, acho que talvez umas 4 vezes, pelo menos, foram 7 ao todo, se não me engano, de 2016 para cá, né? Eles têm começo, meio e fim, assim, dura alguns meses e tal. Esse escambo poético é a troca de cartas, né? A troca de correspondência. A gente junta um grupo de mulheres aqui fora, junta o mesmo grupo, o mesmo número de mulheres lá dentro, e a gente promove esse escambo. A gente leva todos esses materiais, a gente conversa, a gente faz uma dinâmica que é muito interessante, que é speed date, que a gente coloca elas para conversarem em duplas, mas vai trocando rápido de dupla para levantar um monte de temas feministas e de gênero e de liberdade, de desejos de futuro, de projeções para o futuro. Aqui, essa página que estou mostrando agora é o grupo de fora, né? Fazendo a mesmíssima coisa que a gente faz lá dentro. A gente faz as mesmas dinâmicas, leva os mesmos materiais, né, para quem está lá e para quem está cá. Aqui é uma silhueta que foi feita, a gente fez um trabalho também com silhuetas, que depois ele até rendeu uma exposição na porta do Sesc Santana, que é um parceiro do projeto, várias vezes já fez parcerias com a gente. Aqui está lá dentro já, né, de novo. E aqui são elas lendo as correspondências, é uma coisa muito legal. O escambo a gente faz ele durar algum tempo, para ter algumas vezes a troca de correspondências, né, dura alguns meses, assim, e às vezes elas continuam se correspondendo por conta delas. Aí, fora isso, a gente fez umas ações públicas, né, aqui é um encontro fora também, do escambo, mas a gente, faz essa caixa para transportar as cartas, né? Outro encontro aqui foi na ETEC de Artes, que fez uma parceria com a gente está do ladinho, tanto na ETEC de Artes, a gente está do lado da PFC, então essa proximidade física foi interessante também nesse módulo. Aqui, as mulheres conversando em duplas, daí vai trocando de cadeira, então você conversa um pouquinho com várias, e é muito rico antes de escrever, depois começa a escrever, né? E fazer essas cartas super lindas que elas fazem mesmo. Espera aí que eu vou chegar já no finzinho. A gente acho que é muito apaixonada pelas cartas, né? Tem muita foto. Aqui foram umas capas que a gente produziu para performance, para finalização dos labs lá dentro, só que daí as mulheres de fora experimentaram fazer também, e daí elas trocaram capas, a gente fez isso com capa de chuva mesmo, e é isso aí que vocês estão vendo, né? Capas customizadas para brincar mesmo com se vestir. Aí a gente fez uma performance, O Que Nos Separa, que chamava, que daí foi uma performance nossa. Nós 4, nós somos essas aí, e aí a gente fez do Sesc Santana até a PFC, uma caminhada. Olha aqui a caminhada, tem fotos, né? Eu estou dirigindo essa bicicleta aí, né? Estou pedalando. Aliás, eu estou com a mesma blusa que eu pus hoje, olha que interessante. Aí, isso, né, eu cantava um pouco, tinha cenas, a gente ia parando, tendo cenas, uma hora a gente estendeu essa faixa bem grande, do outro lado da rua o público via essa faixa, eles deixaram bilhetes ao longo do trajeto,
chegando no muro da PFC. Aí a gente trabalhava com as roupas também, né? Enfim, foi uma performance bem à parte, e aquelas silhuetas que vocês estavam vendo lá, elas renderam esse painel que ficou na porta do Sesc. Aqui tem só essa foto, acho. Muito lindo, com as frases delas, escritas das mulheres, né? Silhuetas delas, e que dentro de cada silhueta, a gente fez uns trabalhos que estão aí nesse painel. Elas mesmas, né? Aqui, ó. Tem mais foto. Ai, quanta coisa, né? Enfim, aí eu vou tirar aqui para falar mais o finalzinho. Lu, será que acho que tinha que parar, né? Já deu muito tempo, né? De fala minha aqui, né? Não, Sandra, segue. Rapidinho, É tão vou lindo. tentar finalizar mais rápido. Agora, na pandemia, nós fizemos esse livro de atividades, a gente conseguiu um apoio para fazer esse livro de atividades para mandar para elas lá dentro. Né? Tem várias atividades aqui, e a gente, tanto nossas quanto de outras artistas que a gente convidou, né, para elas se cuidarem mesmo. Aí a gente, deixa eu só dar um pin aqui no meu vídeo para eu poder ver melhor se eu estou mostrando direitinho para vocês. Então, né, são exercícios de corpo, de escrita, são as mesmas coisas, né, espaço para elas se expressarem e tal, as mesmas coisas, o mesmo teor de atividade que a gente dava lá dentro, né, a gente pôs aqui, e conseguimos enviar para 3 presídios, daí não precisava ser só para aquelas 20, 30 que a gente costuma trabalhar, mas deu para entregar para 3 presídios inteiros, né. E tem o nosso livro, que a Lili falou, a gente faz uma campanha com ele, gente, depois a Lili falou que ia pôr no chat Tá colocado já. Né, a Luciana tá aí, Luciana, que bom, a outra Luciana Coronel, que participou do projeto, né, Lu? Ela participou de um dos escampos e é nossa parceira continuamente aqui, né, depois. Esse livro, esse livro foi feito por causa do apoio do Rumos, ele é lindo, realmente, é um livro de arte, assim, realmente muito bonito, né, a nossa parceira que é a editora, ela é incrível, a Vânia Medeiros, então é um livro que é realmente muito legal, é um livro de todas as mulheres do projeto, né, vocês podem adquirir ou podem indicar para outras pessoas, por esse link aí, porque a gente, com a pandemia, a gente começou a se ligar mais ainda nas egressas, que acabam ficando nossas amigas, né, quando elas saem. E aí a gente dá uma ajuda, um auxílio emergencial, assim, desses de dinheiro mesmo, todo mês, desde março do ano passado. Esse é o primeiro mês que a gente não conseguiu fazer muito isso, porque o nosso caixa ficou vazio, e ele é basicamente desse livro, da aquisição desse livro, que a gente consegue fazer essas doações para elas, tá? São umas 5 egressas, 6, que a gente ajuda o tempo inteiro, assim, né? Com esse auxílio emergencial. Aqui, inclusive, assim, além das obras delas, outra coisa só que eu queria dizer é que ele tem também tem 2 entrevistas bem interessantes, né? Uma delas, eu desmarquei aqui, eu fui mostrar e caíram os meus marcadores. Uma delas é a Alessandra, entrevistando a Dina Alves. A Dina Alves é uma advogada muito especialista em sistema prisional, feminista, negra, é uma mulher incrível, e aqui tem, né, prisão é uma ideologia e uma questão política. Uma das matérias é com ela, uma das entrevistas é a Alessandra entrevistando a Dina Alves, e a outra é a Jamila Goldfarb, que trabalha com segurança alimentar e tal, entrevistando a Govinda, falando sobre a Lab Culinária. Além de tudo, o livro tem um livrinho de receitas, que são as receitas que foram feitas lá, tá? Até isso. Então, deixa eu só pegar minha guia aqui para ver como é que eu vou acabar.
eu parei de compartilhar a tela, né? Tá tudo certo, né? Deixa eu ver. Olha, o que eu queria falar mais, deixa eu colocar rapidinho para vocês, né? No site, tem aquele site que eu coloquei, era o site do ITT, do Mulheres em Prisão, do relatório. Existe também o, o site do próprio ITTC, ittc.org.br, que eu vou mostrar aqui só para vocês olharem o que eu queria compartilhar. Ele tem várias matérias. Acho que vai chegar aí para vocês, deve ter o tempinho da internet, né? Já Vocês estão chegou, vendo? chegou. É aqui, ó, ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Aqui, o tema do gênero, a política de drogas é uma questão de mulheres. As mulheres estão sempre na ponta dos esquemas de tráfico, elas levam malas e drogas para os companheiros, elas levam, às vezes, enganadas, achando que estão levando roupa, que estão já fazendo algum contrabando, mas não sabendo o que é que tem dentro da mala. Elas são sempre, às vezes elas sabem, mas elas só conseguem esse emprego na ponta porque é isso, elas são colocadas mesmo como mula, né, que chama, elas estão aí sendo bem expostas mesmo, né? Então aqui tem outra matéria, Mulheres, Política de Drogas e Encarceramento, tem esse aqui, ó, Atuação do Psicólogo no Sistema Prisional, tá? E é isso, esse material do ITTC acho que vale bastante a pena dar uma olhadinha, se interessar o tema, né? Tem os temas todos a ver com diversidade aqui também. Então, deixa eu ver, peraí. Eu vou acabar aqui com a página 67 aqui do nosso livro. Deixa eu ver. Olha só, né, um depoimento nosso, tá bom? Aqui para terminar. Entramos pela primeira vez, quando começou o primeiro lab, entramos levando uma mala com 80 peças de roupa e a pergunta, que mulheres você é? Cada uma de nós escolheu uma roupa para vestir. No segundo encontro, outra. No terceiro, outra, e assim sucessivamente. Vestidas ou despidas, nos olhamos nos olhos por 10 minutos. Enquanto deixávamos que nossas retinas fossem o espelho, nos fizemos muitas perguntas. Roupas e perguntas se misturaram, viraram os corpos do avesso. Mulheres possíveis a cada encontro, habitando 50 metros quadrados do espaço de lá, trocando, compondo, vestindo-se e desvestindo-se, para não deixar o espaço de cá esquecer que há corpos, há retinas, há avessos, há mulheres. Nesse momento, há centenas de mulheres vestindo calça bege e camiseta branca. Acho que é isso. Me emocionei aqui. De saudade, né, de entrar lá. Saudade é uma coisa hiper, entre aspas, mas saudade de poder, né, estar com elas ali. Então, é isso, assim, né, acho que é lembrar, eu tinha umas outras coisas aqui da Ângela para falar sobre o termo abolicionista, né, ela fala de eliminar o termo feminismo carcerário e dizer sim ao termo feminismo abolicionista. A Ângela tem vindo, né, tem falado aqui no Brasil, sabe muito bem do que acontece aqui. Enfim, é isso, né, vou dar uma pausa aqui e aí acho que a gente vai conversar um pouquinho, se vocês puderem e quiserem. Ai, Sandra, eu não sei nem como é que eu começo. Caramba, que tapa na cara do patriarcado, né? Nunca mais o patriarcado vai ser defensável, nunca mais. Eu acho que eu vou abrir, eu teria muitas coisas, mas eu quero ouvir todo mundo, né? Vamos conversar, gente? Contem, circule as emoções, que tá difícil aqui ficar com ela sozinha.
Eu queria só falar uma coisinha, posso, antes de começar? Bom, primeiro que, assim, as pessoas se colocam os nomes no chat, você vai chamando, Lili, é isso? Pode Ou as ser, pessoas vão pode falando? Acho que a gente também não está em tantos, e as pessoas podem abrir o microfone e falar, né, se quiserem. Sim, É, como mas preferirem. o que eu queria dizer, assim, que quando a gente teve essa ideia de juntar o meu texto e o trabalho da Sam, é porque a gente achou que combinava super, por causa da história do Eros mesmo, né? E quando nós duas estávamos conversando, eu e ela, sobre as falas, tudo que eu falo lá no trabalho, de uma forma um pouco mais teórica, um pouco... ela faz, né? Está encarnado, né, no trabalho Ela dela. faz, então, assim, o trabalho de trazer o mundo interno para o corpo, do corpo vai para o mundo externo, é esse o corpo dionisíaco que eu falo, né? Que é uma forma de manifestação. Quando ela fala das relações, quando as pessoas ficam se olhando, isso é troca, isso é eros, né? Então, eu acho que o trabalho está super encarnado mesmo lá no trabalho do presídio, né? O Eros, muito mais transformador que qualquer punição penitenciária, né? Isso é o que transforma, né? Tem a Bianca e a Cris aqui inscritas. Quer começar, Bi? Pode ser. Bom, queria primeiro dizer que também fiquei muito emocionada com as duas falas. É um tema sobre corpos femininos, é um tema bastante importante para mim também. Bom, eu fiquei curiosa da Sandra sobre qual que foi a trajetória dela para ela chegar nesse tema, para ela chegar nesse espaço de trabalho. Então, fiquei curiosa em saber sobre isso. E para a Luciana, bom, eu fiquei muito pensando... que a gente fez uma supervisão recentemente, né, de um caso, que eu não vou aqui falar muito dele, mas, resumidamente, é uma pessoa que tá nesse estado de encarceramento, né, só que não na prisão. Encarceramento como foragida da justiça, que também é uma forma que eu percebo também de encarceramento, né? Porque ela não pode fazer, ela está totalmente marginalizada, né? E é um caso que me gera muita impotência, né? E aí a gente vive nesse sistema enfim, que encarcera corpos não só femininos, né? Corpos negros, corpos trans, todos os tipos de corpos são humilhados, corpos dissidentes, né, são humilhados e violentados, né, pelo patriarcado, né. E então acho que a pergunta que eu faria para a Luciana é sobre sobre o que a gente pode, né, com a psicologia, como que a gente pode exercer uma função social, pensando também que na nossa formação, pelo menos na minha formação, a gente não alcança esses lugares de base, né, onde precisa acontecer talvez da onde talvez possa acontecer realmente uma mudança radical que a gente precise, né. Então essas duas perguntas que eu tenho. Então, para a Sandra sobre a trajetória e para a Luciana sobre qual é a potência que a gente pode, enfim, buscar. É isso, muito obrigada. Eu gostei muito demais. Começa, só que eu preciso pensar essa resposta. Tá. Olha, para mim chegou bem, foi bem imprevisível, assim, Bianca. Eu estava... Em 2016, a gente fez um evento na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que chamava Mulheres, Performance e Gênero. E a gente fez um chamado, juntou um monte de mulheres performers que trabalhavam muito com feminismos diversos e com corpo, né? Com esse recorte de gênero. E era isso, era uma ocupação, a gente ia fazer uma ocupação de 16 horas de performance para mostrar, em homenagem à dupla jornada de trabalho feminina e tudo mais, né?
rolou isso, e nesse período um funcionário da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, que é um cara especialmente sensível, um cara muito interessante, o André Luzzi, ele foi lá e convidou a gente para fazer um trabalho a ver com gênero numa unidade prisional, assim, na lata. Daí, a gente foi, eram muitas mulheres ali envolvidas, a gente foi ficando, conversando, foi tendo algumas que se interessavam mais e tal, foi indo, e ficamos em 4 pessoas, na época em 3, depois a Vânia entrou no ano seguinte. O primeiro módulo a gente fez em 3, e fomos lá, propusemos um projeto piloto e tal. Realmente é uma pergunta que eu me faço sempre, sabe? Nossa, por que que isso me pegou tanto? Porque tantas coisas batem, né, na sua porta, e tantas lutas são necessárias, e a gente vai se juntar no que a gente conseguir, assim, né? Mas realmente esse tema, ele, para mim foi impossível dizer não, assim, quando eu vi essa possibilidade. E nunca foi fácil para mim, não é fácil até hoje entrar no presídio. Eu sou uma pessoa que sou geminiana, eu sou muito do ar, eu sou muito, assim, eu tenho essa coisa de prezar muito essas utopias de liberdade, sempre tive isso, e eu sou claustrofóbica um pouquinho, enfim. Eu fico pensando assim, acho que é por isso, talvez, acho que é porque para mim seria, eu já imaginei isso muitas vezes na vida, né, que seria a pior coisa. Sempre quando eu sabia, na nossa educação católica, Lu, quando, por exemplo, quando eu soube da história do San Juan de la Cruz, que ficou numa cela, que era uma cela que ele não conseguia se esticar. Eu lembro de muitas histórias na minha vida que me impactaram por ser do claustro, por ser na prisão. E não é uma coisa que eu lido super bem, assim, que eu vou lá de boas, assim, né? Mas eu senti, acho que é isso, Bianca, acho que por ser algo que eu tenha a noção do quanto me afetaria. Então, e é isso. Daí quando você entra e começa a ver, assim, eu não estou exagerando realmente, dizendo que estando lá em contato com as mulheres, você praticamente, você não consegue entender nenhuma que precisasse estar ali. Não dá para entender isso. Assim, você fica pensando, mas que hora foi que a humanidade teve essa ideia de que a gente podia fazer isso? Encarcerar pessoas. Então, e os muros são muito para ninguém perceber. Eu morei a vida inteira perto do Carandiru. A gente passava pelo Carandiru. Eu passei pelo Carandiru de metrô a vida toda. Então, era uma coisa que para mim era presente, assim, meu Deus, atrás desse muro, a gente via as coisas nas janelas, penduradas, sei lá, mas aí o que pega agora, hoje em dia, é que cada vez mais a gente sente que trabalhar, porque a Angela Davis, ela fala um negócio assim, que acho que faltou um pouco eu falar, que apesar de que a gente tem que ter na mira a abolição, mesmo que ela seja, por enquanto, uma utopia, o Eduardo Galeano também fala que são as utopias que nos guiam, né, a gente, para ter rumo, você tem que cuidar das mulheres que estão lá nesse momento. Nós que estamos preocupadas com as mulheres, com o feminismo, com o corpo feminino, com essa queda do patriarcado, a gente, né, podendo, no meu caso, foi algo que eu elegi, preciso cuidar delas lá dentro, elas precisam estar inteiras quando elas saírem. E esse tipo de cuidado que a gente faz, que não é chegar lá, não é exatamente um cuidado, até a gente já levou uma amiga que trabalha com ginecologia natural para ela ensinar a fazer a mandala, elas começaram a menstruar no mesmo mês, gente que não menstruava há um século, só de aprender a fazer a mandala da menstruação, menstruou. Então teve até a gente abordou um pouco esse cuidado mais real, né, com a comida, mas o cuidado de dar vazão, né, artística para as coisas, isso significa algo, né, porque muitas vezes eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, eu vou estudar direito, eu vou falar com alguma defensora, eu vou tentar atuar mais, tirar elas lá de dentro, só que não cabe a mim, né, o que eu posso fazer é esse projeto aí que eu estou fazendo, e então, acho que eu respondi até bem mais do que eu precisava aí para você. Sandra, me lembro quando eu estava na faculdade, tive um estágio na penitenciária ali do Tatuapé, e eu acho que o Eros que vai
pintando ali é uma coisa que captura mesmo a gente, né? Eu me lembro que eu ficava muito impressionada, assim, com as decorações das janelas ali, com os crochês, com as coisas que elas iam para tentar tirar um pouco da frieza daquela cela, né? Que é uma coisa muito fria, muito despersonalizada, assim. E me chamava muito a atenção o jeito como elas tentavam se comunicar, porque os menores infratores do Tatuapé era ali do lado, né? E aí elas conseguiam se comunicar pela janela, né? E era uma coisa, assim, que a primeira vez que eu vi foi... Eu fiquei muito arrasada, assim, porque elas cuidavam dos filhos, né? E é uma tentativa de cuidar pela janela ali, né? Um Eros que fica ali pedindo para ser visto, eu acho, né? Assim, então, não sei, foi uma coisa que me chamava muita atenção, um lesbianismo muitas vezes inventado para aguentar também tá ali, né? São coisas que me capturaram e me fizeram muito pensar nisso, assim, como a gente vai ficando capturada por um Eros que pede para ser visto, né? Perdão, não aguentei, preciso falar. Bom, deixa eu tentar responder. Eu não vou responder, na verdade, né? Falem junto comigo sobre isso. Eu fiquei pensando algumas coisas. O que a psicologia pode? A primeira coisa que eu pensei é que a psicologia tem que sair de dentro da psicologia para poder algumas coisas, né? Então a psicologia tem que conversar com artistas, tem que conversar com antropologia, com sociologia, tem que conversar com outras matérias para poder chegar nessa palavra, que eu achei ótima, essa palavra que você usou, para poder chegar em alguma potência. Porque sozinha a psicologia acho que não pode nada, né? O Jung, ele dizia, eu lembrei também dessas duas falas, uma do Jung e uma do Hillman, que eu já até citei hoje aqui, mas o Jung, ele dizia que ele acha que o consultório ele tinha um poder meio de mana, assim, de contágio, meio inconsciente. Então, com o trabalho do consultório, ia se criando meio que uma corrente onde isso ia se multiplicando de pessoa para pessoa sem muito esforço. O Hillman discorda disso, tanto que é nessa hora que ele fala que o consultório precisa ser uma célula de revolução, né? Precisa sair do consultório. Eu acho que eu sou um pouco dessa linha mais do Hillman nesse caso, sabe? Eu acho que a gente precisa sair dos consultórios, é por isso que a gente tem esse espaço, né? É por isso que a gente está fazendo lá o teatro, é por isso que a gente faz... acho que a Sam fala assim dos psicólogos, prestando atenção nesse trabalho dos presídios. Os psicólogos têm que ir para lá também, tem que ir para o presídio, tem que ir para o hospital, tem que ir para tantos outros lugares, né? Tem que fazer trabalho junto com os defensores. Eu não sei, eu acho que a gente precisa expandir. E sozinhos a gente não consegue expandir, né? Então a gente volta de novo com a história do Eros, a relação, troca, estar junto. O que vocês acham? Faz sentido? Ô Lu, Diga, Dani. eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, mas eu fiquei pensando em várias coisas nisso também, né? Assim, do que pode a psicologia nessa área. Quando eu era mais nova, eu tive duas experiências em presídio e uma outra experiência que alguns meninos do Arte Febem foram apresentar uma peça de teatro no meu colégio. E eu me infiltrei junto com a galera do teatro e fui recebê-los. Então, eu tive a oportunidade de almoçar com eles, trocar ideia e tal. E eu lembro que foram, assim, duas experiências que me emocionaram muito e me marcaram muito pro resto da vida. Justamente por conhecer uma pessoa por trás de um estereótipo do presidiário ou do criminoso, né? E aí eu entrei na faculdade e era um dos meus desejos, assim, né? Trabalhar em prisão, tal, com essa população. Mas é um lugar, assim, que, né, assim, muitas das pesquisas que eu ia fazendo, né, assim, sobre esse tipo de atuação, eu fui vendo, assim, o quanto que é um ambiente muito insalubre também para as pessoas que trabalham, né? Então, assim, tem um índice altíssimo de burnout, sejam entre as pessoas que trabalham com saúde mental ou, enfim, acho que todo mundo que trabalha lá, né? Assim, eu trabalhei em hospital também, então são lugares que você tem, você ganha a taxa de insalubridade, né? Assim, são lugares super complicados para trabalhar. Eu queria também ouvir um pouco o que vocês
pensam, né, sobre isso, né, porque é muito difícil chegar também nesses lugares, né, o quanto que você pode estar muito disponível, mas ao mesmo tempo tem algo que desencoraja, né, assim, na sociedade, talvez o próprio patriarcado, o próprio que fica ali, né, assim, marcado na nossa enfim, nas nossas referências, né? O quanto que também fica difícil, são lugares super afastados, né? Então, marginalizados. É que geralmente quem faz trabalho aí são mais exatamente estudantes, né? Depois fica sendo mais trabalho de estagiário, né? É uma excelente questão mesmo. O que acontece é que os psicólogos se retiram desses lugares depois, né? Mas posso só retomar uma coisa antes da gente partir para aí, que eu estava pensando um pouco na potência ainda, né? Assim, porque eu estava pensando que se tem uma coisa que o psicólogo pode, que eu vejo, está no trabalho da Sandra também, né? Que eu vejo nesse trabalho da Bianca e até no olhar da Lu para esse caso que a Bianca trouxe, né? Assim, que é essa tentativa de de sair, de não olhar só para a camiseta branca e a calça. Ai, que cor mesmo, Sandra? Para olhar para além, é transver, né? Essa pessoa, né? Assim, é ver, é particularizar o olhar via Eros, né? Que eu acho que é o que a Bianca faz muito aí, né? Nesse caso, putz, tá legitimando, tá dando uma legitimidade para uma vida ali, né? Esse olhar erótico, assim, que a Lu, acho que fez também, que a Sandra, puxa vida, se tem uma coisa que faz é isso, né? Então, fico pensando que esse olhar particularizante, né? Não sei se é particularizante, mas esse olhar erotizado, né? Para a pessoa por detrás dessa única roupagem é algo que a gente pode fazer, né? Só isso. Uma coisa que a gente que assim tem o ir lá dentro, que geralmente são funcionários públicos, né? São pessoas que passam num concurso e vão trabalhar lá dentro, né? E tem pessoas legais e pessoas não tão legais, mas é muito pouca gente. Pro tanto de pessoas que precisaria de atendimento psicológico, né? Não dá conta. E tem essa coisa do fora também, né? Eu consegui agora recentemente para duas amigas, duas conhecidas egressas, né? Atendimento lá naquele projeto Ponte do SEDES, que atende imigrantes. E eram duas estrangeiras, as duas conseguiram, e é online, por isso que elas conseguem, porque o SEDES não é um lugar bom para ir, né? Não é perto de nada, assim, para elas, é ruim de condução e tal. Então, se fosse fora da pandemia, não seria tão interessante, mas daí elas conseguem fazer atendimento online agora. E é isso, né? Talvez assim essas redes que vocês possam entrar e ir montando, as universidades, né? Esse atendimento das universidades, às vezes a gente vai atrás também para indicar para elas, né? Mas isso é bem necessário porque aqui fora, né? Enfim, uma dessas que conseguiu o atendimento agora, ela é da Guatemala, nunca tinha entrado no Brasil, a maioria é presa no aeroporto, né? Não conhece nada, não sabe onde está quando sai em São Paulo, e ela saiu para a rua em São Paulo uma semana antes de começar a pandemia. Imaginem isso. Nossa. Aí ela agora conseguiu esse atendimento lá, né? Tem criança lá na Guatemala que ficou lá, aquelas coisas, né? Então, essa aproximação da população egressa, que é extensa também, é uma coisa bem necessária, né? Tinha a Cris, né? Você tá aí, Cris, ainda? Tô aqui. Manda ver. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Vendo não, ouvindo sim. Pois é. Mas tudo bem. Eu também não consigo ver também não consigo ver a Lili também. Não sei o que está acontecendo, acho que talvez a minha conexão esteja fraca. Enfim, primeiro, obrigada. Agora você apareceu. Linda no chat. Para a Lu, especialmente, né? A gente precisa circular esse texto. A bibliografia também é incrível. Não esqueça de colocar ali bonitinho, tá. Que ficou demais mesmo. Acho Ué, que travou? a conexão caiu. Cris, você tá aí? Oi?
Eu tô ouvindo bem vocês não estão me ouvindo? Travou. Ô, Cris, eu acho que seria legal você tirar o seu vídeo de vez para a gente conseguir te ouvir e não cortar a conexão. Acho que talvez seja melhor. Alô? Oi, Tá agora ouvindo? sim. Mandar ver. Então, começar com a Angela. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E ela já falou isso, mas eu não consegui achar aqui. Em algum lugar ela falou assim que a mulher, então, que está no sistema prisional é ainda mais potente ainda, né? Porque ela ainda está mais na base da estrutura ainda. Então, assim, na minha experiência como ora da Comissão de um deputado da Comissão de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, de, né, visitar presídios e tal, e ver essa potencialidade incrível, né, que existe, principalmente nos presídios femininos, né, que é onde acontece mais esse tipo de trabalho. Ver a produção delas de poesia, de arte, de artesanato, uma coisa, assim, muito impressionante. E, por outro lado, a comissão também me permitiu ver alguns casos muito específicos, né? Tanto essas questões de mulheres que não precisavam estar presas porque simplesmente eram casadas com homens do tráfico e por isso, de alguma forma, abrigavam drogas em casa, enfim, mas não estavam diretamente implicadas. Quer dizer, pelo menos não como a gente deveria ser punido, teria outras coisas para fazer. E como também mulheres brancas que acabavam, tipo nesses navios, por exemplo, e tal, do Atlântico, onde as meninas novas trabalham, levando drogas para namorados e tal. Então, também uma coisa de um eros, não eros negativo, né, mas uma coisa como o amor leva essas mulheres para esses lugares, né. E como a gente está falando aqui muito de corpos, eu queria levantar a questão da pobreza menstrual, né, que é uma coisa muito grave no nosso país, que as mulheres, elas não têm absorvente em muitos presídios, assim. Não tem uma política para isso, não tem verba para isso, né? Então, uma coisa, enfim, obviamente, isso causa muitos problemas de saúde. Uma outra coisa que eu fiquei muito assustada quando eu visitei esse presídio foi descobrir que as mulheres não têm visita íntima. Quando a gente lê a Federici, a gente sabe que questão sexual sempre foi uma questão para acalmar os homens, né? Desde prostíbulos públicos e hoje tal visita íntima, né? Isso é uma política de acalmar os homens. No Brasil, não temos, pelo menos que eu saiba, talvez algum presídio tenha alguma política especial, tenha uma prática especial, uma visita íntima para as mulheres. E o que acaba acontecendo é que talvez eu também não precise disso, isso nunca tenha sido levantado, porque como a gente já falou aqui, as mulheres são abandonadas. Então, eu queria saber se vocês pensam alguma coisa sobre isso, né, alguma notícia sobre como é que está essa questão em São Paulo, se vocês veem alguma solução para isso, como é que a gente poderia pensar alguma coisa nesse sentido. Eu imagino que essa resposta mais a Sam que vai conseguir falar, mas eu só queria fazer um comentáriozinho, Cris, quando você falou do eros negativo, porque eu não sei se a gente pode falar de eros negativo, será que existia eros aí, ou se era uma submissão ao patriarcado? Eu falei eros negativo porque eu não achei uma outra palavra melhor, assim, né? Tipo, me lembrou de um ânimo negativo, uma ânima negativa, uma maluquice assim, entendeu? E eu fiquei pensando assim, porque é uma relação, né? É o amor e tal, mas aí eu não consegui achar nenhum deus, nenhuma divindade. Uma relação abusiva, tóxica, sem eros, no meu ponto de vista, né? Sim, claro. Ô, mãe, posso fazer uma pergunta sobre isso rapidinho? Licença, gente. Natália Chimenez. Não pode existir esse certo eros negativo no patriarcado? Uma pessoa que ama, que sente eros, mas acaba saindo prejudicada por como a relação... É que o eros, quando a gente fala de eros, é uma coisa maior do que esse amor que prejudica, né? Quando a gente está falando de eros, aqui é um eros que vincula e que faz com que esse vínculo seja positivo para ambas as partes. Acho que existe, não sei que nome dá para isso, não sei, meus colegas psicólogos aí,
me ajudem. Eros negativo, eu acho que não sei se combina muito falar de submissão e Eros. Mas, Lu, será que talvez a gente não tenha uma perspectiva mais idealizada de Eros e perfeitamente possível de existir um aspecto sombrio de Eros, que talvez se cole nessa questão do poder, enganche no poder, e esse tipo de situação que as meninas estão falando, né, de mulheres que, apaixonadas ou numa relação amorosa, se submetem de alguma maneira a uma opressão, uma relação abusiva, mas que tem um componente erótico também. Não sei, será que será que a gente dá para fazer essa divisão tão clara de poder e Eros, como se eles não se misturassem? Dá licença, o Junito Brandão, ele fala de um aspecto negativo do Eros, ele chama Eros e ele descreve, é como se fosse uma polaridade do Eros negativa. Depois eu posso ver o trecho que ele fala isso e mando aqui para vocês. Acho que é uma discussão interessante para a gente ter mesmo. Eu acho que podemos pensar. Na verdade, todos os arquétipos têm os dois lados, o positivo e o negativo, né? Eu talvez tenha um lance de valoração mesmo, né? Porque, assim, a alma se atrai por aquilo que ela precisa, né? Assim, é que é tão esquisito para mim a gente pensar num relacionamento abusivo e tóxico, sendo que tem a Eros lá. Para mim é muito difícil pensar dessa forma, mas vou pensar. Então, dentro dessa discussão, tem a Audre Lorde, ela tem um texto que ela fala na verdade, ela fala a palavra homem, eu acho que é datado o texto também, mas a gente poderia pensar como patriarcado, só que ela não usa a palavra eros, ela usa a palavra erótico, mas eu acho que dá para pensar nessa questão da palavra, porque ela fala que o patriarcado transformou o erótico em pornografia, né? E aí tem também até um outro texto que é do Byung-Chul Han, eu não lembro agora se é na Salvação do Belo, mas ele vai falar também sobre essa oposição entre o erótico e pornográfico, né? Então, no erótico tem uma troca, né? Não é uma coisa assim só do sentimento interno de uma pessoa, né? Então, o erótico, ele tem essa coisa do aprofundamento, da troca, dos poros. E o pornográfico, ele já teria mais... Bom, o que é pornográfico? Uma coisa... São genitais, né? Então, essa coisa mais... eu até me incomodo que teve um psicanalista, não lembro quem, que colocou a pornografia como uma linha do erótico, né? Você sabe que tem um texto do Hillman que chama Loucura Cor-de-Rosa? Você já leu esse texto, Bi? Não. Ele fala mesmo que a pornografia é uma revolta de Afrodite. Né? Então, quer dizer, exatamente, falta o Eros mesmo aí, porque vira uma coisa sem Eros, é só pornografia, que aí é o lado sombrio, aí sim. É um Eros pela porta dos fundos, né? O Eros pela porta dos fundos, exatamente. Mas, Sam, responde aí a pergunta que você já estava falando e eu te interrompi. Na verdade, não tenho tanta coisa para dizer assim. Eu sei que realmente teve essa questão de gênero que foi uma demora imensa, foram muitos anos em que não existia visita íntima. Eu não sei dizer, eu não sei de cabeça a partir de quando começou a existir, mas existe visita íntima para mulheres. E na PFC, que é o presídio que eu conheço e que todo mundo fala que conhecendo a PFC, você conhece o colégio interno dos presídios femininos, porque ele é melhorzinho do que todos mesmo, né? Então, tinha uma diretora, doutora Ivete, que acabou de falecer de Covid, semana passada. Ela foi uma diretora que propiciou nosso projeto esses anos todos, ela concordava com todas as coisas, né? Ela abria espaço, ela abre espaço para muitos projetos lá. É uma mulher que faz casamento gay lá dentro, que vai atrás da documentação de quem quer fazer transição de sexo, de gênero. Ela é bem, assim, conectada, assim, com algumas humanidades fundamentais e tem visita íntima na PFC e tem visita para lésbicas também. A salinha lá de visita íntima, ela é revezada, um dia para hétero, um dia para lésbicas. E só isso que eu sei
é bom falar, né? Assim, mas é fato que ficou muito tempo sem ter visita íntima para mulheres, porque mulheres não precisariam de sexo. Engraçado que fica meio contraditório com com a repressão do sexo, né? Porque se mulheres não precisam de sexo, por que as mulheres precisaram ser reprimidas no sexo, né? Gente, eu acho que tem aí quem que queria falar? Era a Nadir, né? Acho que ela tinha um comentário, acho que a gente podia ouvi-la e aí encerrar. O que é que vocês acham? Pode ser? Oi, gente. Então, Sandra, é que eu fiquei pensando, na medida que você foi falando, eu lembrei de um caso de uma pessoa aqui da cidade onde eu moro, uma moça que foi presa numa situação dessa, o namorado dela estava envolvido com tráfico, ele guardava as coisas em casa, tipo umas coisinhas, tipo maconha, uma balancinha, esse tipo de coisa, assim, ele na categoria dos traficantes, até que ele era um traficante bem tranquilo, vamos dizer assim, não traficava muito, né, então e ela morava com ele, tinha uma filhinha, o ex-marido dela ficou com raiva dela, porque ele foi deixado, alguma coisa assim, porque ele batia nela, uma história bem, bem sinistra, mas ele ficou com raiva porque ela começou a namorar esse outro rapaz e denunciou ela, porque ele sabia que o rapaz traficava drogas. E aí nisso, quando ela chegou em casa, a polícia já estava lá, já tinha revirado a casa toda, o ex-marido estava com a filha, sendo que ele não queria ficar com a filha, porque depois ele largou com uma vizinha. Bom, enfim, o que aconteceu foi que ela foi presa, a mãe dela ficou desesperada e não tinha recursos para pagar um advogado. Aí me veio essa questão. A primeira questão, será que no meio da área de direito não existem mulheres que estão dispostas a fazer um trabalho mais sério, e assim, voluntário até, não sei que eu nunca ouvi falar disso. Porque aí a mãe dela começou a fazer uma vaquinha para poder conseguir pagar um advogado para ela. Esse advogado, ele pegou o dinheiro da mãe dela durante 3 anos e não fez absolutamente nada para ajudar a soltar a moça, e a moça ficou presa aí por esses 3 anos e meio, mais ou menos. E ele ficava prometendo, não, ela vai sair mês que vem, ela vai sair mês que vem. E depois foi descoberto que ele só pegava o dinheiro e nem fazia nada, nem ia lá fazer o trabalho dele para fazer a defesa dela, sabe? E aí você foi falando, eu lembrei do caso dessa moça, que era uma moça bacana, não era uma pessoa malvada, né? Que a gente imagina que tá no presídio, que está na cadeia, alguém malvado, e não necessariamente, né? Nadir, posso te responder? Eu sou estudante de Direito. Claro, Natália. Primeiro que eu acho que é realmente um estereótipo, né, que a gente tem de que as pessoas que estão dentro da prisão são malvadas. Acho que não existe muito isso e, não sei, eu tive contato com várias egressas já que, é um sofrimento só, assim. Queria fazer esse primeiro comentário. E a outra coisa é que eu conheço muitas advogadas que fazem trabalho voluntário, assim, em relação a isso. Se você quiser, eu posso até te indicar. Tem vários grupos coletivos. Nath, na própria defensoria tem um grupo que trata só disso, né? O núcleo do encarceramento mesmo, né? Uhum. Eu tô até querendo estagiar lá, que eu acho incrível. Mas, enfim, eu conheço muitas mulheres que fazem trabalho meio voluntário mesmo, para ajudar mulheres que foram presas, e muitos grupos também. Tem um que chama UMA, que é incrível. E aí é isso, eu posso escrever aqui depois, falar com elas, passar o contato com vocês. É bom saber, a moça já foi solta, já tem um tempo isso, mas é bom a gente saber que tem, né? Que se acontece de novo, com certeza. Esse quadro aí acho que é recorrente, sim, tem sempre os maus advogados, né? Mas também tem gente que trabalha direitinho, elas indicam, tem um cara que trabalhou para várias que eu conheço, que faz o trabalho dele e tal, tem a defensoria que tenta fazer bastante, o próprio ITTC, esse Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, tem muitas advogadas
né, que dão suporte direto, assim, para as dúvidas que a gente tem e tal. E tem também, fora isso que a Nath falou, também tem o Instituto Pro Bono, né, que tem, eu não sei, 3.000 advogados voluntários hoje em dia, para trabalhar. É claro que é voluntariado que nem vocês sabem na profissão de vocês, você tem lá seus 30 horas semanais que você atende, daí você coloca algumas para fazer, né, para oferecer. Então é isso, então não é que assim você vai super fácil conseguir esses advogados, mas consegue sim, né? Então, esses casos são muito clássicos, assim, né? Fora a morosidade que tem, que às vezes o advogado está tentando trabalhar e não consegue, existe essas más pessoas, né? Más profissionais. Sim. Tá bom, gente. Obrigada. Bem, Mari, você quer falar alguma coisa? Super lindo o trabalho, viu? Muito lindo. Super lindo. Gente, eu coloquei o nome dos 3 livros que eu citei aí no chat. Tem mais um monte que não citei no livro, então vocês podem me mandar WhatsApp, mandar e-mail para o coletivo, que a gente pode continuar conversando. Tá bom? O livro que a Bianca, isso? Falou é o Agonia do Eros, do Byung-Chul Han. Que fala de pornografia e erotismo. E para lembrar, gente, que a gente falou no começo, mas acho que é legal para fechar, que as contribuições para a roda vão para esse projeto incrível da Sandra. E a gente agradece muito a presença de todo mundo. Eu adorei, Lu, incrível. Sandra, foi muito legal. Parabéns, gente. Foi mesmo, eu acho que isso aí ainda vai desdobrar em muitos temas, né? Exato, já está virando, já está aqui pensando em outras rodas com isso. Eu agradeço muitíssimo vocês duas, gente, foi incrível, mulheres potentes, trabalhos foda, muito, muito bom. E eu gostaria de anunciar também que no dia 20 de março, a gente vai ter uma roda que vai se chamar O que pode a literatura Como é, Pedro? O que pode a literatura em tempos de ruína, né? Que vai ser com o nosso amigo Pedro, que está aqui com a gente agora. Fala um oi aí, Pedro, dá uma acenadinha. Oi, gente. E o Julian Fuchs, né? Então a gente vai pensar com o Pedro e o Julian o que pode a imaginação, o que pode a literatura, né? Nesses tempos de ruína, nesses tempos de horror. Então, todos convidados, será no dia 20 de março, às 16 horas. E é isso, acho que ficamos por aqui hoje, né, com essas reverberações que durmam com esse barulho, pessoal. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Lu. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Igualmente, Lu.